Então, só para que fique na gravação. Então, boa noite a todos. Estou colocando ali no chat para vocês o link para que vocês preencham a presença de vocês. Postei no SIGA dois arquivos hoje, que é a resolução daqueles exercícios, que é o que eu vou comentar hoje. Fazer tipo uma revisão, né? Na revisão não, mas enquanto resolvo, vou fazendo uma fala, né, daquilo que nós já vimos de matrizes, né, daquele primeiro conteúdo, daquele primeiro arquivo que foi enviado para vocês, né? E então vou compartilhar aqui, então, ó. Tá, então aqui, estão enxergando aí? Sim. Então aqui a primeira folha dos exercícios 1 lá tinha 15 exercícios, ó, para escrever a matrizado, tipo AIJ 2x3, onde a lei está escrita aqui no lado. A 2 é a matriz, escrever a matriz B do tipo 3x3, onde a lei de formação dela, B e J igual a I sobre J. Escrever a matriz C, onde a lei de formação também, o C e J igual a I ao quadrado mais J. Escrever a matriz D, onde a lei de formação, né? Aqui tem um outro tipo de formação de matrizes, né? A 5, a matriz A e J 4x3, ou 4 linhas e 3 colunas, onde o valor é 2 se o I for maior ou igual a J e menos 1 se o I for menor que J. Então, no caso, eu escrevo a matriz genérica e a partir daí eu posso escrever a matriz, né? Então, a matriz com os valores numéricos que ela é. Questão 6, também tem uma lei de formação parecida com aquela, 7 também. Aqui a 8 ele diz, chama-se de traço uma matriz quadrada, chama-se de traço de uma matriz quadrada a soma dos elementos da diagonal principal. Então, tem que ser uma matriz quadrada para que tenha a diagonal principal. Somar eles todos. E aí vai estar lá no... Então, eu vou lá para a resolução disso aqui. Aqui. Vou aumentar um pouquinho mais. A matriz, essa 1 nós já tínhamos feito na última aula, né? Então, vou tentar escrever um pouquinho mais para o lado isso aqui. Então, a 2, tá. Então, a matriz B, ele pede para escrever a matriz B do tipo 3x3, então tá aqui, ó, 3 linhas e 3 colunas, né? Então, a matriz genérica tá aqui, ó, B11, elemento B11, elemento da linha 1, coluna 1, né? Então, a lei de formação, o I é 1 e o J é 1, 1 dividido por 1 dá 1, tá aqui o elemento. O B12, o I é 1, o J é 2, 1 meio, tá aqui. O I é 1, o J é 3, 1 terço. Então, está montada a primeira linha usando essa regra aqui, essa lei de formação. Para montar a segunda, né? 2 sobre 1 dá 2. 2 sobre 2 dá 1. 2 sobre 3 dá 2 terços. Então, não escrevi. Eu poderia ter escrito isso aqui em forma de decimal, né? Isso aqui 0,33, aqui daria 0,66. Né? Deixei na forma de fração. E por último,
3 sobre 1 dá 3, 3 sobre 2, 3 meios, e 3 sobre 3 dá 1. Então, escrevi a matriz, né, D, que tem essa lei de formação aqui. Uma matriz aqui, poderia classificar essa matriz B aqui como sendo uma matriz quadrada. Por que quadrada? Porque são 3 linhas e 3 colunas, né? Onde os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1, não quer dizer nada, mas se eu perguntasse o traço dessa matriz, o traço seria 3, porque a soma dos elementos da diagonal principal, tem uma questão mais adiante que eu falo do traço, né? Isso pouco aparece, né? Mas, às vezes, né? Está dizendo que o traço é a soma dos... São coisas que podem aparecer, mas Então, vamos lá para a questão C. A questão C não, questão 3 é para construir a matriz do tipo 4 por 1. 4 por 1 é um tipo de matriz coluna, classificação de matriz coluna, por quê? Porque só tem uma coluna. Tem 4 linhas e uma coluna. Então, eu posso classificar essa matriz como uma matriz retangular ou ainda um nome específico de matriz coluna, por ele ter só um elemento. E o C1, então o I é 1, 1 ao quadrado dá 1 mais 1, 2. Aqui. O J, aqui o I é 2, 2 ao quadrado dá 4 mais 1, 5. 3 ao quadrado dá 9 mais 1, 10. 4 ao quadrado dá 16 mais 1, 17. Então, eu uso essa lei de formação para montar essa matriz C do tipo 4 por 1, uma matriz coluna, onde a lei de formação dela é dessa forma. Então, eu poderia escrever tanto a matriz C como sendo essa matriz aqui, né? Essa é uma forma de escrever a forma de matriz, ou dessa forma aqui, em forma de lei de formação. E aqui é dito a matriz genérica dessa matriz coluna. Questão 4, ele pede para escrever a matriz D, onde ela tem uma linha e 3 colunas, então eu posso classificar essa matriz como sendo uma matriz linha, por ter só uma linha. Então, a matriz genérica está aqui, e a lei de formação é I menos J. Então, 1 menos 1 dá 0. 1 menos 2 dá menos 1, 1 menos 3 dá menos 2. Então, montei a matriz D com essa lei de formação aqui. Bom, aqui ele pede para escrever a matriz A do tipo 4 por 3, é uma matriz retangular, 4 linhas e 3 colunas. Né? 4 linhas e 3 colunas. E ela diz que o elemento é igual a 2 se o I for maior igual a J. Então, igual a J é aqui, ó. E o I ser maior do que J é nesses elementos de baixo aqui. Ó, 2 é maior que 1, 3 é maior que 1, 4 é maior que 1, 3 é maior que 2, 4 é maior que 2, 4 é maior que 3. Então, todos esses elementos aqui são iguais a 2. Está aqui, ó. E o elemento vai ser igual a menos 1 se o I for menor que J. Então, ó, 1 é menor que 2, 1 é menor que 3, 2 é menor que 3. Então, esses elementos aqui são iguais a menos 1. Então, eu monto 4 por 3, já com essa forma de escrita. A questão 6, mesma coisa. É a mesma forma de pedido lá. Tá? Ficou muito para cima. Aqui. Matriz C. Então, show. A questão 6, a matriz A do tipo 3 por 3, então é uma matriz quadrada. Né? Aqui está a matriz
ele diz que I mais J se o I for igual a J. Então, se o I for igual a J, que é exatamente nesses 3 pontos aqui, eu vou fazer I mais J. Então, é 1 mais 1 dá 2. Aqui é 2 e 2, 2 mais 2 dá 4, e aqui o I é 3 e o J é 3, 3 mais 3 dá 6. Aonde o I é diferente de J, o elemento vai ser nulo. Então, ó, 1 é diferente de 2, 1 é diferente de 3, 2 é diferente de 3, 2 é diferente de 1, 3 é diferente de 1, 3 é diferente de 2. Nesses elementos aqui, a lei de formação lá está dizendo que o elemento tem que ser igual a zero. Ou seja, zero se o I for diferente de J. Então, está aqui. Aqui é uma matriz quadrada. Posso dizer que é uma matriz diagonal, porque todos os elementos dessa diagonal principal são diferentes de zero e as outras são iguais, e fora da diagonal os elementos são nulos, então posso classificar como matriz quadrada, ainda matriz diagonal também. Falando em termos de classificação de matriz. Matriz 7. Matriz 7. Exercício 7. Ele pede para escrever uma matriz retangular do tipo 2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas. Matriz A, né? 2 por 3, 2 por 3. Né? E aí eu coloquei aqui a matriz genérica. O elemento que está na linha 1, coluna 1. Né? Tem essa lei de formação aqui também. Então, vamos lá. Aonde o I for maior e igual a J, eu tenho que aplicar essa lei aqui. Então, vamos ver onde é que o I é maior que J. Ou igual. Então, aqui é igual. Aqui é igual. E aqui o I é maior que J. Então, nesses 3 elementos, eu vou usar aquela lei de formação lá. Vou apagar tudo aqui, porque ficou meio... Então, nesses 3 elementos, eu vou usar aquela lei de formação, a primeira lá. Então, ó, como aqui é 1 e 1 o J, 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. Está aqui o elemento. Né? Nesse aqui, 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. Está aqui o elemento. E por último, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Beleza. Então, esses 3 elementos eu já resolvi usando aquela lá. Agora, aonde o I é menor que J, ó, 1 é menor que 2, 1 é menor que 3 e 2 é menor que 3, nesses 3 elementos eu vou usar essa lei de formação, o I menos J. Então, 1 menos, nesse caso, 1 menos 2 dá menos 1, 1 menos 3 dá menos 2, 2 menos 3 dá menos 1, e aí montei a matriz A nesse exercício 7 aqui, usando esse tipo de escrita também com duas leis de formação aqui. Questão 8. Vou botar mais para Pessoal, podem me interromper se acharem que tem que fazer pergunta. Eu vou falando e vou. Vocês podem me interromper. Fiquem à vontade aí. Então, aqui a questão 8 chama-se, ele está falando de traço de uma matriz quadrada, a soma dos elementos da diagonal principal. Então, ele pede para determinar o traço de cada uma delas. Aqui tem uma matriz do tipo 2 por 2, uma matriz A de ordem 2, né? E ele pede o traço dessa matriz, que é a soma dos 2 elementos aqui da diagonal principal, que é onde o I é igual a J. Então, nesse caso, é 1 e o 3 os elementos, então 1 mais 3, o traço dessa matriz de baixo é 4. Né? Nessa matriz do tipo 3 por 3, ou de ordem 3, o traço é a soma desses elementos aqui. Então, 2 mais 3 dá 5, mais menos 1, 4. Então, o traço dessa matriz 3 por 3 também é 4. Então, é dificilmente parecer isso, é questão de traço aí, mas às vezes são informações que podem ser
podem pedir. Eu praticamente vejo muito pouco isso. Questão 9. Dada a matriz A do tipo 2 por 2, aqui não está dizendo que é do tipo 2 por 2, mas ela está, né? Estão duas linhas e duas colunas, então poderia dizer que é uma matriz do tipo 2 por 2, tranquilamente. Determinar a transposta DA. Então, transposta DA, o que é linha vira coluna, o que é linha vira coluna. Então, está aqui a matriz transposta da matriz A, o símbolo da transposta, A transposta, né? Em cima ali, como se fosse elevado na T. Então, o que você tem que pensar é que a linha vira coluna. E a oposta de A, na verdade, é troca de sinal de todos os elementos que ela tinha lá. Então, o que era 1 virou menos 1, o que era 2 virou menos 2, o que era menos 1 virou 1, o que era menos 4 virou 4. Então, a matriz oposta de uma matriz é troca de sinal de todos os elementos que estão lá. Ah, mas se for esse zero elemento, continuaria sendo zero. E o zero não tem sinal, né? É um elemento que não é nem positivo, nem negativo. Então, nesse caso, o elemento ficaria igual a zero. Deixa eu ver. Então, 9 já foi. Questão 10. Então, ele pede, dada a matriz A, 1, 2A e 3, que é uma matriz do tipo 2 por 2, e B, a matriz X, 3B e 3, determinar o valor de A, determinar o valor de B, determinar o valor de X, para que A seja igual à transposta de B. Então, nesse caso aqui, como a matriz A ela é tá, e a transposta eu vou ter que fazer a transposta dessa do B. Então, o que era linha virou coluna, e o que era linha virou coluna. Então, a primeira linha virou a primeira coluna, a segunda linha virou a segunda coluna. E aí, como igualdade de matrizes, eu tenho que, para elas serem iguais, elas têm que ter o mesmo número de elementos, e elas são, ó, do tipo 2 por 2, essa aqui também é uma matriz do tipo 2 por 2. Então, nesse caso, os elementos que estão dispostos nelas têm que ser iguais. Então, esse valor aqui tem que ser igual a esse valor aqui. Isso implica em x igual a 1. Esse valor aqui, tem que ser igual a esse aqui. Isso implica em a igual a 3. Esse valor aqui tem que necessariamente ser igual a esse aqui. Então, isso implica em b igual a 2. E esse é igual a esse. Então, notem, para que essa igualdade seja satisfeita, o valor de x tem que ser necessariamente igual a 1, o valor de b tem que ser igual a 2 e o valor de a tem que ser igual a 3. Mesma questão aqui. Eu tenho aqui. Ele fala em determinar determinados valores de A e B para tais que essa matriz do tipo 2 por 1, é uma matriz do tipo 2 por 1, 2 por 1, desculpe. Essa aqui também é uma matriz do tipo 2 por 1. Por que 2 por 1? É uma matriz que tem duas linhas e uma coluna. Ah, aqui, mas não são duas colunas? Não. Porque aqui tem uma soma, né? Então é só uma coluna. E aqui também é só uma coluna. Duas linhas e uma coluna. Então, as matrizes têm duas linhas e uma coluna. Isso aí está tranquilo. Então, a mesma relação. Esse valor aqui tem que ser igual a esse. Aqui, 2A mais 1 tem que ser igual a B mais 2. Simplificando isso aqui, jogando o que tem letra para esquerda e o que tem número para direita, eu chego num valor que 2A menos B tem que ser necessariamente igual a 1. E
no segundo termo, esse aqui tem que ser igual a esse. Então, B mais 3 tem que ser igual a A mais B. E nisso, resolvendo esse 3 passa para cá, menos 3, né? Então, fica que B tem que ser necessariamente igual a A, nessa relação aqui. Se o B tem que ser igual a A, eu posso substituir o B no lugar do A aqui, ó, e aí vou usar, vou apagar isso aqui, eu posso pegar mais para cima ali. Né? Se o B é igual a A, eu vou jogar aqui no lugar que eu tinha nessa aqui, ó, 2A menos... Ah, botei no lugar do B, eu coloquei A, ó, 2A menos A é igual a 1, A é igual a 1. Se o A é igual a 1, se eles têm que ser iguais, então o B também é igual a 1. Eu fico com os valores de A igual a 1 e B igual a 1 para que aquela igualdade ali seja verdadeira. Vamos fazer o teste para ver se isso é verdade mesmo. Né? Se o A é 1, então eu tenho aqui 2 vezes 1 dá 2, mais 1, a matriz seria 3, e aqui o B também é igual a 1, 1 mais 3 dá 4. No lado da esquerda está ali. Então, se o B é 1, 1 mais 2 dá 3, e 1 mais 3 dá 4. Notem que se o A e o B são iguais a 1, ela geraria essas duas matrizes do tipo 2 por 1, né? 2 por 1, com esses elementos aqui, 3 e 4. Né? Poderia dizer que isso aí é um vetor, né? 3 e 4. De coordenadas 3 e 4. Ou um par ordenado, 3 e 4. Questão 12. Mesma coisa, uma matriz do tipo 3 por 1, uma matriz coluna, né? E aí ele fala, nota que a questão matricial pode ser trabalhada com outros conteúdos também, né? Eu tenho que, para essas matrizes serem iguais, o 5 aqui tem que ser igual a 5, o y ao quadrado tem que ser igual a 9, e isso gera aqui o y ao quadrado igual a 9, então o y pode ser mais ou menos 3, e logaritmo dx na base 3 tem que ser igual a 4. Então, log dx na base 3 tem que ser igual a 4. Então, lembrando da questão logarítmica, eu tenho que elevar isso aqui. A base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Então, eu tenho que 3 elevado na quarta é igual ao logaritmando. Né? Resolve o logaritmo através da potenciação. 3 elevado na quarta potência, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 27, 81, o valor do x, para que essas duas matrizes do tipo 3 por 1 sejam iguais. Ou seja, logaritmo de 81 na base 3 vale 4. E o y pode assumir dois valores, no caso, para que menos 3 ao quadrado dá 9 e 3 ao quadrado também dá 9. Então, eu teria dois valores para o y e um valor para x, para tornar essa sentença, ou essas duas matrizes, iguais. Questão 13, ele pede para montar a matriz A do tipo 2 por 3, uma matriz retangular de 2 linhas e 3 colunas, onde a lei de formação é I mais J. E determinar MNP em B, a fim de que o A seja igual a B. Então, no primeiro momento, eu vou ter que montar essa matriz A aqui. Depois igualar em função da matriz B. Então, nesse caso, I mais J, né? Então, 1 mais 1 dá 2, 1 mais 2 dá 3, 1 mais 3 dá 4. 2 mais 1 dá 3, 2 mais 2 dá 4, 2 mais 3 dá 5. Né? Se eu fosse escrever aqui a matriz genérica, né? Seria o 1, 1, 1, 2, 1, 3. 2, 1, 2, 2, 2, 3. Então, por isso, somando I mais J, dá esses elementos aqui.
como ele tem a matriz que ele quer que tenha A igual a B, então eu peguei essa matriz A seja igual a essa matriz B aqui. Com isso implica que M mais N é igual a 2. Tem duas variáveis, eu não consigo resolver. N menos 1 é igual a 3. Aqui eu consigo resolver o valor de N. Então, 3 é igual a N menos 1, foi o que eu fiz. E aí, passando esse menos 1 para lá, deu 4. Então, o N é igual a 4. Eu tenho o valor de N, eu vou para cá, porque daí eu posso achar o valor de M. Então, 2 é igual a M mais N. Como 2 é igual a M mais o N, que é 4, e esse 4 passa para lá, menos 4 dá, então o N é igual a menos 2. Então, já achei o valor de M e do N. Aqui eu tenho que esse valor tem que ser igual a 4, e o M já foi calculado. Então, é só... Vou apagar tudo isso aqui. Fechar, vou levantar um pouquinho isso aqui. Então, por último, esse valor aqui igual a esse. Então, 4 igual a M menos P, mas o M eu já tinha encontrado como menos 2. Esse menos 2 passa para cá, mais 2 dá 6. Então, menos 2P igual a 6. Esse menos 2 passa para lá dividindo. Né? E aí, 6 dividido por menos 2 dá menos 3 o valor do P. Então, tendo P, tendo M, tendo N, eu acho o valor do que ele queria para que o A seja igual a B. A questão 14, de igualdade de matrizes também, ele pede para achar o valor do A, do B, do X e do Y, né? Tais que a matriz 2 por 2 aqui seja igual a essa matriz 2 por 2 da direita. Então, vamos lá. Vai gerar dois sistemas aqui, e aí depois eu vou resolver os sistemas. Eu tenho que A mais B é igual a 3, tá aqui, e A menos B igual a 1. Aqui. E x mais y igual a 2, e 2x menos y igual a 1. Então, gera dois sistemas. Né? O método da adição nesse sistema aqui, ó, eu posso somar essas duas aqui, ó, como eu fiz aqui embaixo. Como eles são simétricos, isso aqui se anula. Isso aqui dá 2A igual a 4. Isso implica que o A vai ser igual a 2. Vou apagar aqui, já vou lá para baixo, que deve estar mais a solução mais embaixo. Né? O A igual a 2. Se o A igual a 2, eu vou substituir esse A em qualquer uma das equações ali em cima. Então, se o A igual a 2, A mais B igual a 3. Esse 2 passa para lá, menos 2. Então, o B igual a 1. Então, acho o valor do A e do B. Na outra lá, a mesma coisa. Mas aí eu fiz pelo método da substituição. Né? Então, eu posso substituir o valor, né, isolei, deixa eu pegar aqui. Poderia ter feito pelo método da adição também? Poderia. Ó, mas o que eu fiz? Eu tinha a equação aqui, o sistema, ó, eu isolei nessa primeira aqui o x. Então, o x é igual a 2 menos y, aqui. No lugar dessa aqui, onde tinha x, eu coloquei 2 menos y, que é pelo método da substituição. Qual é o melhor método? Diferente. Existem esses dois métodos. Às vezes, um é mais fácil que o outro. Mas, né, nesse caso aqui, pelo da substituição, vou multiplicar 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes menos y dá menos 2y, menos y igual a 1. Somei os termos, né, semelhantes. 4 menos 1, e aqui dava menos 3, passei para lá 3 positivo. Então, 4 menos 1 dá 3, igual a 3y, esse 3 passa para cá dividindo, né? Então, eu tenho que... Eu tenho um erro aqui. De digitação aqui. Isso aqui vai dar 1, positivo. E aqui era menos 3, passa para lá mais 3, e aqui dá 3, Então, o y é igual a 1. Positivo aqui. Então, tem um errinho aqui.
Depois vou fazer a correção. Então, aí achei o valor do x. Se eu achei o valor do x igual a 1... Ah, não, mas aí eu estou... Tá, só um pouquinho que eu estou fazendo coisinha aqui. O y dá igual a 1. O y dá igual a 1. Vamos ver se está certo. E aí substituo o y em qualquer uma daquelas equações lá. Isso. E aí o x vai dar, se o y é 1, né, o x vai dar 1 também. Então tem... estava exatamente. Então 1 e 1, o valor da solução. Tem um erro aqui no resultado do y, porque esse 3 passava lá dividindo, isso aqui daria 1. Tranquilo. Questão 15. Então, a mesma coisa de igualdade de matrizes na A. É uma matriz coluna, logaritmo de x igual de x na base 2, módulo de y e x ao quadrado. Então, achar o valor de x. Na primeira solução, aqui, ó, o log de x na base 2 igual a 3 dá x igual a 8. E nesse caso aqui, ó, o x ao quadrado é mais ou menos 8. Então, se o que é comum aos dois é x igual a 8. Então, a solução única aqui, nesse caso aqui, para que satisfaça os dois, o x tem que ser só igual a 8. Porque menos não serve para aquele lá. Na base, a lei logarítmica não permite que o logaritmando seja menor que zero. Então, eu tenho que... A solução aqui, no caso, para o x é igual a 8. E como eu tenho módulo de y, módulo eu posso tirar como menos 5 mais 5, então eu tenho duas soluções para o y. O y pode ser tanto menos 5 como pode ser 5. Por quê? Módulo de 5 é 5. E módulo de menos 5 também é 5. Porque quando eu estou falando em função modular, né, é só a parte positiva, né? Só o número do elemento. Vou apagar aqui e vou adiante aqui. Outra igualdade aqui. Então, eu tenho uma matriz do tipo 2 por 2. Esse elemento aqui é igual a esse, para igualdade. Esse é igual a esse, está verdadeiro. Mas aqui eu tenho que esse valor tem que ser igual a 5 e esse valor aqui tem que ser igual a isso. E aí gera esse sistema aqui. Como que eu resolvi esse? Eu resolvi pelo método da adição. Ah, mas como é o método da adição? Se eu for somar aqui simplesmente, não vai zerar nenhum dos elementos. O que eu fiz? Eu multipliquei a primeira matriz, primeira equação, por 5 e multipliquei a segunda por 2, negativo. Então, ó, quando eu multiplico por 5 a primeira equação, ó, 2 vezes 5 dá 10, 2 vezes 3 dá 15, 3 vezes por 5. Multipliquei por 5 essa aqui. 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes 3 dá 15, 5 vezes 5 deu 25. Encontrei uma equação que é equivalente àquela ali. E essa aqui eu multipliquei por menos 2. Ah, mas por que isso? Porque geralmente eu faço ao contrário. Eu pego o coeficiente dessa aqui, multiplico aqui, e o coeficiente dessa aqui eu multiplico lá. Por que isso? Para exatamente, ó, vou multiplicar menos 2 vezes 5 deu menos 10, menos 2 vezes 2 deu menos 4, menos 2 vezes 7 deu menos 14. Notem aqui, ó, nesses dois elementos aqui, ele tornou-lhe simétrico. Quando eu somar isso aqui, vai zerar essa parte aqui. E esse é o objetivo do método da adição. Então, eu transformei essas duas equações em equações equivalentes à primeira sistema lá, e eu posso fazer o método da adição. Porque se eu fosse fazer pelo método da substituição, isso aqui daria muito trabalho. Eu faço esse arranjo aqui, transformo ou o valor do x
simétrico ou o valor do y. Eu poderia ter multiplicado a de cima por 2 e a de baixo por menos 3, porque daí o y ia ficar com os termos simétricos e anular o y primeiro. Nesse caso, vai anular o x. Somando isso aqui, então, deu 15 menos 4 deu 11, 25 menos 14 deu 11. Com isso, eu tenho que o y é igual a 1. Tendo y igual a 1, eu substituo em qualquer uma das equações, tanto nessa aqui como naquela lá de cima, que era a original também, é indiferente. Vai dar o mesmo resultado. E aí multipliquei o y igual a 1 nessa equação aqui. Ó. Né? Então, 10x mais 15 vezes 1 igual a 25. Esse 15 passou para lá menos, então vai dar 10x menos, igual a 10. Esse x igual a 1 também. Então, achei o valor do x igual a 1 e o y igual a 1. Então, eu poderia dizer que a solução desse sistema aqui é 1 e 1. Dessa forma, também pode aparecer. Tranquilo? Alguma pergunta nessa resolução desse primeira folha aí com os 15 exercícios? Tudo dentro do... Ficou alguma dúvida aí de vocês que fizeram nessa primeira parte aí? Não? Posso ir adiante? Para mim tá tranquilo, professor. Tá, então, não, os outros, tranquilo, vou indo adiante. Qualquer coisa pode me interromper e me chamar aí que eu paro. O que eu ia falar? Sim. Então, essa foi a primeira, né? Então, vou para a segunda. Tá, a resolução do segundo, que era aqui. Ó. Essa aqui também tem... Nossa! Tem 20 exercícios. E aí fala em operações de matrizes. Né? Soma, multiplicação, cai em sistemas, mas tá... Vamos lá. Não sei se dá tempo para resolver todas. Vou resolver algumas delas, mas está todas resolvidas aqui na folha que eu mandei para vocês. Então, aqui... Eu acho que não tem erro. Acho, né? Mas eu achei um erro lá na minha digitação. Eu não sei se foi no cálculo ou foi na digitação, mas é indiferente. Tem erro ali. Então, a questão 1 de operações de matrizes, ele dá duas matrizes A e B e pede para fazer a operação dela. Pode ser feita a soma e subtração dessas matrizes? Pode, porque essas matrizes são do tipo 2 por 3 e essa é 2 por 3 também. Então, quando o número de linhas e colunas são iguais, eu posso fazer a operação de mais e de menos com essas operações. Então, com essas matrizes, desculpa. Então, ó, A mais B. Então, ó, A mais B é A, esse elemento com esse aqui, vai gerar o elemento... Então, 1 mais 3 dá 4, 0 mais 0 dá 0, 2 mais 1 dá 3, 4 mais 4 dá 8, 1 mais 2 dá 3, 3 mais menos 1 dá 2. E assim, vamos pegar um A menos B. 1 menos 3 dá menos 2, 0 menos 0 dá 0, 2 menos 1 dá 1. Então, simplesmente fazer a soma ou a subtração do elemento a cada elemento em cada posição que ele está. Nota que aqui eu nem pedi para montar a matriz A e nem montar a matriz B, mas poderia estar as duas leis de formação dela, a matriz A do tipo 2 por 3, onde a lei é essa, a matriz B e tal, e aí montar e depois fazer a operação. O difícil dessas operações é difícil. O que pode acontecer, na verdade, são erros de sinais. Né? A facilidade de resolução
A não ser que apareçam algumas coisas do tipo logaritmo aí, né? Eu falo isso por causa do ensino médio, na verdade. Né? Porque muitas coisas em concursos, por exemplo, o Enem, o processo seletivo, não é a questão matricial que é difícil, mas dentro da matriz, às vezes, tem um logaritmo, uma função modular, uma equação do terceiro grau, e aí tu vai ter que achar a raiz de uma equação de terceiro grau que se aprende lá no terceiro ano, né, para resolver, achar uma raiz de uma equação de terceiro grau, usando, agora está me falhando o nome do Ruffini, né? Então tem que aplicar o Ruffini. Então são coisas nesse sentido. Matriz não é difícil. É claro que às vezes os termos também de uma matriz é difícil. Às vezes tu não lembrar o que é uma matriz simétrica, o que é uma matriz oposta, o que é uma matriz neutra. Então, são coisas de conhecimento mesmo. É uma matriz de ordem. Né? Então são coisas que... Mas não é difícil, não. Aqui calcule x, y e z, né, tais que essa igualdade tem que satisfazer. E aqui tem uma subtração, então 2x uh, 2x menos 1 tem que ser igual a 3. Então, ó, 2x menos 1 igual a 3, resolvendo x igual a 2. Se o x é igual a 2, aqui eu já tenho umas... Né, x menos y menos 7 tem que ser igual a 4. X menos y menos 7 tem que ser igual a 4. Então, aqui, x menos y menos 7 tem que ser igual a 4. Se o x é 2, no lugar do x, eu já vou colocar 2. 2 menos y menos 7 igual a 4. Então, aqui vai dar 2 menos 7 dá menos 5. Menos 5 passa para lá mais 5. Então, o y é igual a 9. 9 positivo, menos y, né? Mas eu quero y. Então, multiplica por menos 1. Então, y é menos 9. E por último aqui, a questão do z, ó, z menos 7 tem que igual a 2z. Aqui. Esse z passa para lá menos, então menos 7 é igual a z. Então, achei os valores dos três elementos fazendo uma operação de adição de uma matriz e igualdade de matrizes também. Estou falando em operações de matrizes nesse sentido. Aqui já entra a questão de primeiro resolver a matriz A, né, pela lei de formação dela, né, onde a matriz A é formada por essa lei, a matriz B dessa lei, então do tipo 3 por 2 e essa 3 por 2, então eu vou poder fazer operações de subtração de matrizes, que eu posso fazer, somar as matrizes aqui, e depois fazer a transposta dela, então tá tranquilo também. Questão 4. Ele pede para fazer, verificar experimentalmente se A e B são matrizes do mesmo tipo, então A mais B transposta é igual a A transposta mais B transposta. Se eu peguei o exemplo da anterior, né, que é a matriz A e a matriz B, a transposta dela, a B transposta, e fiz a operação. A transposta deu esse resultado, e a soma das transpostas das duas, né? Então, A transposta mais B transposta, chego na mesma solução dos dois. Então, essa propriedade aqui existe, né? Que é uma propriedade lá de matriz transposta. Se eu pegar, somar as duas matrizes e fazer a transposta, ou fazer a transposta de cada uma individual e depois somar, vai dar o mesmo resultado. Isso é verdade, está provado aqui, comprovando que A mais B transposta é igual a A transposta mais B transposta.
eu fiz com uma questão numérica, mas poderia ter feito algebricamente. Só que algebricamente é mais chato de trabalhar com A1, A, então, mas fiz numericamente. Aqui ele deu a matriz A e B, determinar a matriz x e y tais que x mais y mais A mais, é igual a A mais B, e que 2x menos y é igual a A menos B. Então, note que isso aqui eu estou falando em matrizes, tá? X e Y. Então, eu coloquei aqui, o X é A, B, C, D, e Y é E, F, G, H. Eu não sei qual é os valores dele. Peguei e fiz a soma de A mais B, e deu 2 mais 3, 5, 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0, 2 mais 3, 5. Então, A mais B está aqui. E A menos B deu essa matriz aqui. E aí, coloquei. E A de x mais y mais é igual a A mais B, então eu cheguei nisso aqui. E se 2x menos y é igual a A menos B, cheguei nessa relação aqui. 2x aqui eu multipliquei todos os elementos por 2. Então deu 2A, 2B, 2C, 2D. E gerou, notem, 4 sistemas do tipo 2 por 2. E aí resolvi esses 4 sistemas. No primeiro, achando o valor do A e do E. No segundo, achando o valor do B e do F. Depois, no terceiro, C e G. No terceiro, D e H. Cada um achando os valores. Lembrando que a matriz X é A, B, C, D. Então, achei os valores de cada um deles ali. Então, a matriz X é 4 terços, 0, 0 e 4 terços. E a matriz Y é 11 terços, 0, 0 e 11 terços. Então, trabalhoso essa questão porque tem que resolver 4 sisteminhas de ordem, né? 2 por 2. Mas pense se essas matrizes aqui fossem do tipo 3 por 3, né? Então, essas matrizes X e Y gerariam 3, ou, na verdade, gerariam não 4, gerariam eu acho que 9 sistemas do tipo 3 por 3. Mas não vamos pensar agora aqui, porque eu não. E lembro que o sistema 3 por 3 já provavelmente tem que resolver por forma método de Gauss, que é o escalonamento, e não é tão simples quanto o método da adição e da substituição. Mas o escalonamento, né, o método de pivoteamento, ou método de Gauss, melhor dizer. Resumindo. Questão 6, mesma coisa, A, B e C, ele pede para calcular o valor de 3 vezes A menos B, mais 3B menos C, mais 3 vezes C menos A. Então tem que resolver todos. É mais para treinamento mesmo de vocês, né? Soma de matrizes e multiplicação por um escalar. Né? Tá aqui. Mesma coisa aqui, ele pede a matriz X tal que 3 que multiplica X menos A mais. Aqui tem uma forma talvez mais rápida de fazer. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo fazer mais rápido. Nesse caso aqui. Aqui. Eu poderia resolver algebricamente isso aqui. Tá? Então, daria 3x menos 3a mais 2b igual a 4x menos 4a mais 8b. Se eu passar esse 3x para lá menos 3x,
e esses 4A para cá positivo, ó. Então, 4A positivo com menos 3A, aqui no lado de cá daria A. O 8B menos 8B com mais 2B daria menos 6B. Igual 4x menos 3x daria x. E aí aqui eu posso simplesmente pegar a matriz A e multiplicar a matriz B por 6 e fazer a subtração, eu tenho a matriz x direto. Então, eu não precisaria carregar esse A, B, C, D, como eu carreguei aqui. E aí eu chego muito mais rápido nessa solução aqui. Sem perder muito. Eu resolvo algebricamente antes, todos os termos semelhantes e junto. E aí depois eu substituo a matriz A e B. Como eu fiz antes, eu substituí uma por uma. Vou chegar no mesmo resultado, só que dá mais álgebra aqui, talvez eu erre um sinal aqui mais fácil do que errar o sinal aqui. Uma forma mais fácil, menos trabalhosa, né, no caso. Só pegaria a matriz A aqui, ó. Vamos pensar que era A menos 6B, né? A menos 6B seria a matriz. Vamos ver se chega aqui. A menos 6B. Então, a matriz A daria 2, 3, 0 e 1. Menos a matriz menos 6B, né? Menos 6 vezes a matriz B, que daria menos 0. 6 vezes 4, 24. 18 e 12. Então, daria 2 menos 21 menos 18 e 1 menos 12 menos 11. É isso? Vamos ver. Tem que apagar isso aqui. Tá. Eu vou fechar aqui. Não, deu um erro aqui. Não, mas não era essa. Era essa aqui, né? Não me lembro mais qual que era. Era essa aqui. Ah, tinha 2C aqui que eu não usei. Ah, eu errei aqui na operação. Era 2C, não 2B. Tá. Mas chegaria nesse mesmo resultado resolvendo algebricamente antes. Questão 7, então, mesma coisa. Ó. Tem a matriz A, a matriz B determina x e y, né, tal que existe um sistema aqui, como eu fiz antes. Então, acho o valor de 2A menos B, 2A menos B, igual a matriz X, que era ABC, e a Y, D, E, F. Então, resolvo ela, chego que 2A menos B igual a 5, 2B menos E igual a 6, e 2C menos F igual a menos 2. Tem uma outra igualdade aqui embaixo, que x mais y é igual a A menos B. Então, eu chego numa outra relação de A mais B igual a 3, e aí gera 3 sistemas. Eu resolvo esses 3 sistemas e acho a matriz ABC, que é o X, e o DEF. D, E e F. Ele pede para determinar a relação existente entre a matriz A e B. Então, eu posso dizer que a matriz A transposta é negativo. Por quê? Porque o que era linha, no caso, essa aqui é a matriz oposta da matriz transposta de A. Oposta da matriz transposta de A. Por que isso? Porque o que era linha nessa aqui virou coluna nessa, só que com o sinal contrário. E o que era linha nessa aqui virou coluna nessa aqui, só que com o sinal contrário. Então,
essa matriz aqui, a matriz B, na verdade, é a matriz simétrica da transposta de A. É a matriz B. É a relação que existe entre elas. Vamos ver mais uma aqui. O que é a matriz simétrica, né? Na verdade, a matriz simétrica é quando a transposta é igual à própria matriz. Então, ela está dizendo, sendo a matriz A 2, 3, 2, 3C, 3, 4Y, 0, 2, 3, para que ela seja simétrica, essa matriz aqui tem que ser igual à transposta dela, que é linha tem que ser igual à coluna, que é linha tem que ser igual à coluna, que é linha tem que ser igual à coluna. E elas serem iguais, continuando sendo iguais. Então, para que ela seja igual, esse elemento aqui tem que ser zero. Então, C tem que ser igual a zero. Aqui. E esse elemento que tem que ser igual a 2. Então, o Y tem que ser necessariamente igual a 2. Então, essas, para que elas sejam simétricas, ou seja, a matriz A ser igual à matriz transposta, né? Então, ela tem que ser o C igual a zero e o Y igual a 2. Deixa eu só fazer um 2, 3, 0, 3, 4, 2, 0, 2, 3. Vou mostrar um. Aí já. Ó, eu vou digitar a matriz A. 2, 3, 0, 3, 4 e 2, 0, 2 e 3. Ó, nota que a matriz A está aqui, ó. E se eu pegar a matriz B como sendo a A transposta, ó, segue a mesma. Eu estou dizendo que a A transposta aqui, ó, é a mesma matriz que está ali em cima. Então, B igual a A transposta, que é o. Ou simplesmente a transposta, ó, como eu queira, continuando sendo a mesma matriz que está ali. Então, notem que para que ocorra as matrizes serem simétricas, então, o C tem que ser 0 e o Y tem que ser 2. Usando aqui o Scilab aqui que eu usei. É um software gratuito, é bom para trabalhar com matriz, tá, pessoal? Quem não... vou digitar ali no... Ele é gratuito. Eu posso pegar o site lá, ver Scilab. A versão tá em 6 ponto alguma coisa. A minha é 6.1, acho. Eu só... É uma ONG francesa que administra, ela é 6.11, né? É um site gratuito, né? Se quiserem baixar lá, instalar no computador, talvez não sei se no celular ele baixa, não tenho. Eu uso em casa para correções de exercício, coisa para não... Matrizes, daqui um pouco, tu erra um sinal e foi teu cálculo todo. E aí tu pode fazer um... Certo? Aqui tem, vamos ver, uma matriz A, montar a matriz B, e determinar X para que a solução. Então, é só montar ela e fazer as operações dela, vai cair em sistema.
aqui já tem uma matriz A, B e C. Nota que aqui, ó, eu isolei o X, ó. Só isolei o X e já resolvi o sistema sem gerar um sistema. Vamos ver aqui a matriz A e uma matriz vamos lá. Multiplicação de matriz. Acho que não tinha feito nenhuma ainda. Então, ele deu as matrizes A e B e C e pede esses resultados de A vezes B, B vezes A vezes C. Então, assim, ó, essa matriz aqui é do tipo uma ordem 3x3, essa é 3x3. Então, eu posso resolver. Lembra da regra de resolução? Essa é uma 3x3, essa é 3x3. Como o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, e eu quero fazer A vezes B, elas têm que ser iguais. Então, o número de colunas dessa tem que ser igual ao número de linhas dessa. Vai dar certo a multiplicação. E o resultado vai dar uma matriz do tipo 3x3. O resultado é o de fora. Então, essa linha aqui, vou multiplicar com essa coluna aqui, vai gerar esse elemento aqui. Então, ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. E menos 5 vezes menos 1 dá mais 5. Olha, somando isso aqui, deu 0. Beleza. Essa linha com essa coluna vai gerar esse elemento aqui. Então, vamos lá. 2 vezes 3 dá 6. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Menos 5 com 3 deu menos 15. Somando tudo isso aqui, deu 0. Agora, essa linha com essa coluna vai gerar esse elemento aqui. 2 vezes 5 deu 10. Menos 3 vezes menos 5 dá mais 15. E menos 5 vezes 5 deu menos 25. Somando tudo isso aqui, deu 0. Então, a primeira linha, multiplicando cada uma das colunas, gerou a primeira linha da matriz da multiplicação da matriz A por A. A vezes B, desculpa. Certo? Vou apagar tudo isso aqui. Agora eu vou para a segunda linha e multiplicar por todas elas também, que vai montar a segunda linha. Então, menos 1 vezes menos 1 dá 1. 4 vezes 1 dá 4. 5 vezes menos 1, menos 5. Somando isso aqui, deu 0. Segunda linha. Menos 1 vezes 3 deu menos 3. 4 vezes menos 3 deu menos 12. 5 vezes 3 deu 15. Somando tudo, dá 0. E, por último, a última linha agora, última coluna, desculpa, segunda linha e última coluna, para montar o último elemento da segunda linha. Menos 1 vezes 5 deu menos 5. 4 vezes menos 5 deu menos 20. 5 vezes 5, 25. Somando tudo, deu 0. Então, a segunda linha já montamos a multiplicação da matriz A vezes B. Vou apagar e vou usar a última linha, multiplicar todas as três colunas. Então, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Vai gerar esse elemento aqui, que é o 0. Somando tudo dá 0. Agora a segunda linha. 1 vezes 3 dá 3. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Menos 4 vezes 3, menos 12. Somando tudo, deu 0. E por último, o último elemento. 1 vezes 5 dá 5. Menos 3 vezes menos 5 deu mais 15. Menos 4 vezes 5, menos 20. Somando tudo, deu 0. Então,
chegamos no resultado de uma matriz do tipo 3x3, como eu falei antes. Vou apagar aqui. Essa matriz do tipo 3x3, multiplicando a matriz do tipo 3x3, como o número de coluna da primeira é igual ao número de linhas da segunda, dá para multiplicar, e o resultado vai dar uma matriz do tipo 3x3, que está aqui. É o resultado da operação. Então, todas as matrizes aqui poderiam ser multiplicadas entre si, porque elas são do tipo 3x3. Então, eu poderia multiplicar A vezes B, B vezes A vezes C, C vezes A, B vezes A, B vezes C, C vezes B, daria resultado sempre. Nesse caso aqui, 17, ele pede para montar a matriz A. Só montar a matriz A, tranquilo. Uma lei de formação, uma matriz do tipo 3x3. Então, dadas as matrizes A e B, quadrados de ordem 2, com a lei de formação da matriz A e B, ele pede para achar a matriz C e depois C ao quadrado. Lembrando que C ao quadrado, e aqui é uma coisa importante, não é simplesmente pegar os elementos e elevar ao quadrado. É multiplicar a matriz por matriz. C ao quadrado, a linha 1 vai multiplicar, a coluna 1 vai gerar o elemento esse aqui. Não é elevar o 8 ao quadrado aqui e chegar no 64. Então, como que dá esse resultado de 169 aqui? Pega essa linha e multiplica por essa coluna. 8 vezes o 8 mais o 9 vezes o 15. Isso aqui dá 64, mais isso aqui dá 9 vezes 5, 45. Aí 4, 9 vezes 1, 4, 135. 135, 199. Então, gerou esse elemento aqui. Isso tem que ficar bem claro. Então, C ao quadrado, a matriz não é elevar os elementos ao quadrado, e sim multiplicar a matriz C pela matriz C. Mesmo caso aqui, para montar esse elemento aqui, eu tenho que pegar essa linha e essa coluna aqui. E aí gerar esse elemento. Aqui é a mesma coisa. Esse elemento aqui é a segunda linha com a primeira coluna, e esse elemento, segunda linha com a segunda coluna. Vai gerar esses elementos aí. Para verificar se a matriz é uma matriz inversa, existe uma propriedade que diz que A vezes a matriz inversa dela, menos 1, A na menos 1, dá a matriz identidade de mesma ordem que ela. E se eu pegar a matriz inversa dessa matriz A na menos 1 vezes a própria matriz, também vai dar a matriz identidade. O que é a matriz identidade? A matriz identidade é a matriz onde tem os elementos na diagonal principal iguais a 1 e os outros elementos iguais a 0. Então, ele pede para verificar se essa matriz aqui é a matriz inversa de A. O que foi feito? Faz o produto, ver se ela vai gerar, quando eu multiplicar essa matriz por essa, tem que dar a matriz identidade. Ou essa por essa também tem que dar a matriz inversa. E essa propriedade ela está afirmando que a matriz é a matriz inversa quando isso acontece. Mas como eu encontro ela? Para encontrar, daí eu tenho que dar valores, A, B, C, D aqui, vai gerar dois sistemas. Aqui tem uma solução aqui mais abaixo. Eu chego nessas propriedades aqui. É isso aí. Onde é que eu tô? Perdi aqui. Pilar de Matilde. Vou parar a apresentação um pouquinho. Perguntas? Alguma dúvida? Vou parar agora também. Vou parar a gravação. Tem alguma pergunta? Não? Tranquilo?